Mas voltando para a questão da instalação da bacia convencional, existe, tirando essa parte da válvula que a gente já explorou agora, existe alguma diferença na hora que eu for furar ali? A bitola é diferente, a gente tem alguns complementos na hora de instalar a bacia, que nem o anel de vedação. Ele é diferente das outras bacias? Tem alguma tratativa específica? Então, em relação à instalação da bacia convencional, a furação, ela sempre vai ser diferente uma da outra, dependendo aí do pé da bacia. Tá? O modelo mais quadrado, mais arredondado, então sempre vai ser a furação diferente. O ponto de esgoto é igual para todas, tanto faz convencional como caixa acoplada, e vai ser sempre o mesmo anel de vedação. O que vai mudar? A passagem da água. A convencional a gente vai precisar de um tubo de ligação, que ele é mais grosso, para a passagem da água da válvula para ela, tá? Para a gente conseguir colocar esse tipo de bacia. Então, diferente da caixa acoplada, a gente precisa de um ponto de água de meia. Já a convencional, a gente precisa de um ponto de água mais largo, que é para passar essa água no tubo de ligação. Que segue a tubulação que a gente falou para a instalação da válvula. Isso. Que vem dali. Ah, legal. Mudando de modelo agora. Sim. A gente vai para a caixa acoplada, que é a queridinha aí de muitos arquitetos e de pessoas também que estão reformando e tal. Qual que são as especificações na hora de instalar uma caixa acoplada? Quais são os cuidados? Tá. Bom, tanto a bacia convencional como a caixa acoplada, elas têm, hoje em dia, 2 modelos do pé. Uma é fixação vertical, que é aquele parafuso que vai diretamente no chão, que inclusive a cabeça fica aparente, pode cair água ali, enfim. Qual que é a bitola desse parafuso? É a bitola bucha 10. 10. E aí, o que acontece? Tem também uma outra opção, que é parafuso lateral, que é um parafuso que ele fica embutido, ele vem ali com um Lzinho em nylon para fazer essa fixação interna, e o parafuso não fica exposto. O pé fica muito mais bonito, mais liso, fica fácil de fazer a limpeza também, e o parafuso não fica exposto, fica somente o acabamento na lateral. Então, tem esses 2 tipos de fixação, tanto em convencional como na caixa acoplada. Eu consigo aproveitar o mesmo furo do parafuso mais simples para usar esse outro? Não. Então, uma pessoa leiga no assunto, que não é especialista, que não trabalha, não é executor de obra, Sim. teria dificuldade de montar uma bacia? Não teria dificuldade. Parafuso lateral? Não teria dificuldade. Ela só teria que fazer um furo interno, né? Ela faz todas as medidas necessárias para colocar justamente esse furo interno. Inclusive, a gente tem até vídeos na internet que conseguem No canal informar... da Liva em Casa tem bastante vídeo de instalação. Então, dá para verificar ali para fazer essa fixação. Não teria nenhum tipo de problema, porque vai ser um furo também, só que em vez de fixar diretamente a bacia, vai fixar esse L e depois fazer a fixação lateral. Então, não tem dificuldade. Na fixação lateral, a gente tem a vantagem do parafuso... Eu acho que o designer também até tem um design um pouco mais minimalista do que o parafuso normal, né? Do que o vertical ali. Então, se você se preocupa com estética, é uma opção excelente de você utilizar bacias com para fixação lateral, né? Sim, inclusive, até muito mais fácil de limpar uma bacia com fixação lateral. Que é a fixação vertical, como fica diretamente no chão, geralmente o pé da bacia ele faz isso. E isso tem acúmulo de sujeira, enfim. Aí o outro esteticamente, né? Tem gente que prefere o outro, né? Sim, é muito mais bonito. Mas tem gente que se preocupa, mas a minha bacia não vai ficar fixada errada ou vai ficar balançando por conta dessa fixação. Não, se a pessoa fizer o trabalho corretamente, como deve ser feito, fixar direitinho, não vai ter nenhum tipo de problema. Mas ainda tem um detalhe. Quando a gente fixa uma vertical, é só o parafuso e o anel de vedação. Na lateral, a gente precisa passar silicone lá no fundo da bacia para fazer essa fixação corretamente. Só mais esse detalhe que internamente? Precisa. Lá no fundinho da bacia, na borda de baixo. Você precisa passar o silicone para colocar e parafusar depois. Eu preciso confessar uma coisa. Sim. Eu que instalei a minha. Foi? E eu não passei isso. Dá para fazer isso, só de parafusar e mas passar. É por questão mesmo de segurança, de cola ou de vedação? De não entrar água ali e tal? De quando vedação. Você tiver... entendi. Tá. Sempre precisa do silicone, ali um fiozinho de silicone para fazer essa vedação. Legal. Esse modelo acoplado, ele é um pouquinho mais largo ali, né? Bem mais comprido. Por quê que ele...
Porque como ele tem uma caixa, ele tem uma descarga, ele precisa ter essa extensão para trás. Então, a descarga é um pouco larga e precisa ter essa extensão justamente para encaixar a caixa acoplada. O convencional não, a caixa vai embutida na parede. Então, ele é bem mais compacto por conta disso. Então, realmente, o que você comentou de banheiro pequeno, o melhor, o mais indicado seria uma bacia convencional ali. Se você quer ter um espaço maior, né? Sim, e não só para banheiro pequeno. Tem também outra questão. Eu vou colocar num local público. Se você colocar uma caixa acoplada em local público, vai chegar um belo dia que não está mais a tampa, o botão, as partes internas podem ter levado, né? Porque são soltas, né? São soltas. Enquanto a bacia convencional, você pode colocar uma válvula hidra que seja anti-vandalismo, inclusive a caixa embutida anti-vandalismo, que não dá para a pessoa desenroscar, por exemplo, com a mão e retirar. Então, dá toda essa segurança ainda para local público também. Legal. É somente questão de segurança ou o mecanismo da caixa acoplada? E aí a gente vai entrar realmente na caixa agora. Sim. Que é aquela estruturazinha onde a água fica. Normalmente tem um botão superior ali ou o botão lateral, dependendo do modelo. Sei que a Deca recentemente lançou também algumas opções novas em relação a isso, de funcionalidades, né? Não do local do botão. Sim. Então, a performance de uma para outra, da válvula de descarga para a bacia acoplada é diferente. A quantidade de eu não sei como é que é o nome do teste, de ficar apertando ali, de acionamento, ela é maior nenhuma do que em outra em relação à durabilidade? Então, a caixa acoplada, ela pode ser utilizada em torno de 30 mil acionamentos. Tá? Pela norma, poderia ser 15, mas a Deca faz aí um produto que dure muito mais. Tá? E a válvula hidra, ela tem praticamente a mesma quantidade de vida útil na utilização. Em relação à performance, assim, não vai ter muita diferença, porque todas as bacias hoje em dia elas têm que ser ecológicas, elas precisam liberar ali os dejetos com 6 litros. Então, independente seja uma convencional, caixa acoplada, ou uma convencional com válvula hidra ou caixa acoplada, isso já é norma mesmo. Já é norma. 6 litros vai ser o suficiente. Então, não adianta a pessoa querer, não, mas eu quero colocar uma válvula hidra porque eu vou conseguir liberar mais água para dar uma descarga melhor, sendo que a bacia de 6 litros é o suficiente para fazer ali a descarga, tá? E aí tem pessoas que têm essa ideia de que uma válvula hidra ela vai conseguir eliminar mais dejetos do que uma válvula, uma caixa embutida, uma caixa acoplada, por exemplo. Porque a gente pode apertar mais e não tem que ficar esperando encher. Você pode ficar com a mão lá e liberar 6, 12, 20 litros, né? Mas aí é um consumo desnecessário. Sim. Porque a bacia só precisa de 6. Tá? Então, não adianta você ficar com a mão ali desperdiçando água se a bacia precisa de 6 para fazer essa função de eliminar os dejetos, assim como uma bacia convencional. Né? Claro, se a pessoa deseja gastar mais água, quiser ficar com a mãozinha, ela pode ficar. Sendo que na válvula hidra também tem a opção daquela que não precisa ficar com a mão. Você apertou, vai liberar 6 litros. Se você continuar com a mão lá, não vai liberar mais do que isso. Só se você tirar a mão e fazer um outro acionamento, que é justamente para economizar água. Legal. E entrando agora na caixa acoplada, Sim. A gente tem um mecanismo ali. Esse mecanismo ele é separado por parte. Para você que está assistindo, a gente vai pedir aqui para os nossos editores colocar a imagem aqui do mecanismo para vocês entenderem. E aí esse mecanismo ele tem várias partes, então tem a parte de entrada, de saída. Existe, se eu utilizo em casa uma bacia com caixa acoplada, eu consigo fazer essa troca, essa manutenção, eu preciso de um técnico para isso. Essas partes são separadas, são vendidas separadamente. Então, o botão estragou, consigo trocar só o botão. A água, tá vazando água ali para dentro da bacia. Opa, possivelmente é a válvula de saída. A torre de saída, né? Sim. Eu consigo fazer essas trocas? Sim, consegue. Tendo as ferramentas necessárias, uma chave de fenda, ali, uma chave de boca, para fazer essa abertura, consegue fazer sim, sem problema nenhum. Os nossos kits vendem tanto tudo junto, caso a pessoa necessite de tudo, como as peças individuais. Então, quebrou um botão, dá para fazer a troca com facilidade, só desenroscando com a mão a gente consegue fazer isso. A torre de entrada, a torre de saída, só tem que ter aquele cuidado de fixar direitinho, colocar o anel que fica debaixo da caixa no local certo para não ter vazamento, passar o vé da rosca ali na torre de entrada, onde vai fixar
vai conectar a ligação flexível. Então, dá para fazer tranquilamente essa substituição. Inclusive, nós temos um kit que, independente do modelo da caixa que a pessoa tenha, ela consegue fazer a instalação desse kit. Meu botão é em cima, é no lado, é na frente. Nós temos um kit Duo que dá para qualquer uma dessas situações, inclusive para qualquer outra marca. É isso que eu ia perguntar, se esse mecanismo que fica dentro da caixa, na hora que a gente vai fazer manutenção, se muda de acordo com o modelo da bacia. Modelo aqui eu estou falando de linha, né? Sim. Porque a bacia é caixa acoplada. Se ele muda. Então, esse kit que nós vendemos, ele é universal, ele vai dar em todas. E todos os kits que vêm dentro da nossa caixa... Até no da concorrência? Até no da concorrência. E todos os kits que vêm nas nossas caixas são padrão, né? A mesma quantidade de litros. O que vai mudar? Nós temos um kit simples, que é só 6 litros, e temos o kit Duo, que é 3 e 6 litros. O kit simples, ele dá somente na bacia com o botão em cima. E o kit Duo dá em todos os modelos, como eu falei aqui, e também em todas as marcas. Então, não tem diferença de um modelo para o outro. Todos vão encaixar. Tem a torre de entrada que ela tem regulagem de altura de acordo com a caixa acoplada, mas só isso. E os nossos kits também vêm com manual de instrução que dá para a pessoa olhar, ler e fazer tudo direitinho.